Como se por algum regulamento não escrito da prefeitura, a maioria das boates e dos bares de Ada ficava na periferia, banidos para as bordas da cidade com o objetivo de manter a gentalha e suas ofensas longe das pessoas distintas. A Coach Light era um desses lugares. Uma enorme construção de metal com iluminação ruim, cerveja barata, jukeboxes, uma banda nos fins de semana, pista de dança e, do lado de fora, um amplo estacionamento com chão de cascalho, onde havia muito mais picapes empoeiradas do que sedãs. Os fregueses eram o esperado. Operários das fábricas atrás de uma bebida antes de ir para casa, rapazes do interior em busca de diversão, jovens no fim de noite e o pessoal que gostava de dançar e se divertir, que ia para escutar música ao vivo. Vince Gill e Randy Travis tinham passado por ali no início da carreira. Era um local popular e movimentado, e empregava em meio expediente muitos barmen, seguranças e garçonetes. Uma delas era Debbie Carter, de 21 anos, uma garota da cidade que havia terminado o ensino médio na Ada High School alguns anos antes e estava aproveitando a vida de solteira. Tinha outros 2 empregos de meio expediente e, de vez em quando, também trabalhava como babá. Debbie tinha seu próprio carro e morava sozinha num apartamento em cima de uma garagem na 8th Street, perto da East Central University. Era uma garota bonita, de cabelos escuros, magra, atlética, popular com os rapazes e muito independente. A mãe dela, Peggy Stilwell, se preocupava com o fato de Debbie passar tempo demais na Coach Light e em outras boates. Não tinha criado a filha para viver assim. Na verdade, Debbie tinha crescido na igreja, mas depois do ensino médio começou a querer ficar na rua até tarde. Peggy era contra isso, e de vez em quando as duas brigavam por causa do novo estilo de vida da jovem. Debbie decidiu ser independente, encontrou um apartamento, saiu de casa, mas continuou muito próxima da mãe. Na noite de 7 de dezembro de 1982, Debbie estava trabalhando na Coach Light, servindo bebidas e olhando o relógio. A noite estava pouco movimentada e ela perguntou ao chefe se poderia encerrar o expediente mais cedo para sair com amigos. Ele não negou, e logo ela estava sentada a uma mesa, bebendo com Gina Vieta, uma amiga íntima da época de escola, e mais algumas pessoas. Outro amigo de escola, Glenn Gore, passou e chamou Debbie para dançar. Ela foi, mas no meio da música parou de repente e se afastou de Gore com raiva. Mais tarde, no banheiro feminino, disse que se sentiria mais segura se uma amiga passasse a noite em sua casa, mas não contou o que a preocupava. A Coach Light ia fechar cedo, por volta de 00:30, e Gina Vieta convidou várias pessoas do grupo para tomar mais uma bebida em seu apartamento. A maioria concordou, mas Debbie estava cansada, com fome e só queria ir para casa. Todos saíram da boate sem muita pressa. Várias pessoas viram Debbie no estacionamento conversando com Glenn Gore, enquanto a Coach Light estava fechando. Tommy Glover a conhecia bem, porque trabalhava com ela numa fábrica de vidros da cidade. Também conhecia Gore. Enquanto Glover estava entrando em sua picape para ir embora, viu Debbie abrir a porta do motorista de seu carro. Gore apareceu do nada. Os dois se falaram durante alguns segundos e em seguida ela o empurrou. Mike e Terry Carpenter trabalhavam na Coach Light, ele como segurança e ela como garçonete. Enquanto iam até seu carro, passaram pelo de Debbie. Ela estava sentada diante do volante, falando com Glenn Gore, que se encontrava de pé ao lado da porta do carona. Os Carpenters acenaram e continuaram andando. Um mês antes, Debbie tinha dito a Mike que sentia medo de Gore por causa do temperamento dele. Tony Ramsey trabalhava na boate engraxando sapatos. Em 1982, a indústria do petróleo ainda era forte em Oklahoma. Muitas botas de qualidade caminhavam por Ada. Alguém precisava engraxá-las, e com isso Tony ganhava um dinheiro do qual precisava muito. Ela conhecia Gore muito bem. Quando saiu naquela noite, viu Debbie sentada diante do volante. Gore estava fora do carro, do lado do carona, agachado junto à porta.
Os dois conversavam de um modo aparentemente civilizado. Nada parecia estranho. Gore não tinha carro. Havia ido de carona para Coachlight com um conhecido chamado Ron West e chegara por volta das 11h30. West pediu cervejas e se acomodou para relaxar, enquanto Gore circulava. Ele parecia conhecer todo mundo. Quando foi anunciado que a boate iria fechar, West foi falar com Gore e perguntou se ele ainda precisava de carona. "Preciso", disse Gore. Por isso, West foi até o estacionamento e ficou esperando. Alguns minutos se passaram, então Gore apareceu apressado e entrou. Os dois chegaram à conclusão de que estavam com fome. Por isso, West foi até um lugar no centro da cidade chamado Wafer, onde os dois pediram um lanche rápido. West pagou pela refeição, assim como tinha pagado pelas bebidas na Coachlight. Havia começado a noite na Harrods, outra boate, aonde fora procurar alguns colegas de negócios. Em vez disso, tinha encontrado Gore, que trabalhava lá ocasionalmente como barman e DJ. Os dois mal se conheciam, mas quando Gore pediu uma carona até a Coachlight, West não pôde negar. West era bem casado, pai de 2 meninas pequenas, e normalmente não ficava até tarde em bares. Queria ir para casa, mas estava preso com Gore, que ia ficando mais caro a cada hora. Quando os dois saíram da lanchonete, West perguntou aonde o carona queria ir. "Para a casa da mãe", disse Gore, na Oak Street, alguns quarteirões ao norte. West conhecia bem a cidade e foi naquela direção. Mas antes de chegarem a Oak Street, Gore mudou de ideia subitamente. Depois de ficar com West durante várias horas, Gore queria conversar. A temperatura estava gélida e continuava a cair, com um vento cortante. Uma frente fria se aproximava. Pararam perto da igreja batista da Oak Avenue, não longe de onde Gore disse que sua mãe morava. Ele desceu do carro, agradeceu por tudo e começou a andar em sentido oeste. A igreja batista da Oak Avenue ficava a cerca de 1,5 km do apartamento de Debbie Carter. Na verdade, a mãe de Gore morava do outro lado da cidade, muito longe da igreja. Por volta de 2h30 da manhã, Gina Vieta estava em seu apartamento com alguns amigos quando recebeu 2 telefonemas incomuns, ambos de Debbie Carter. No primeiro, Debbie pediu para Gina ir buscá-la porque alguém, uma visita, estava em seu apartamento e deixando-a desconfortável. Gina perguntou quem era, quem estava lá. A conversa foi interrompida por vozes abafadas, sons de uma briga para pegar o telefone. Gina ficou preocupada e achou o pedido estranho. Debbie tinha carro, um Oldsmobile 1975, e certamente poderia ir sozinha a qualquer lugar. Enquanto Gina saía apressada do apartamento, o telefone tocou de novo. Era Debbie, dizendo que tinha mudado de ideia, que as coisas estavam bem, para não se incomodar. Gina perguntou de novo quem era a visita, mas Debbie mudou de assunto e não quis dizer seu nome. Pediu para Gina ligar para ela de manhã, acordá-la para que ela não chegasse tarde no trabalho. Era um pedido estranho, que Debbie nunca tinha feito. Gina chegou a pegar o carro, mas hesitou. Tinha convidados no apartamento. Era muito tarde. Debbie Carter podia cuidar de si mesma. E, além disso, se ela estava com um cara no quarto, Gina não queria se intrometer. Gina foi para a cama e se esqueceu de ligar para Debbie algumas horas mais tarde. Por volta das 11 horas do dia 8 de dezembro, Donna Johnson passou na casa de Debbie para dar um oi. As duas tinham sido amigas no ensino médio antes de Donna se mudar para Shawnee, a 1 hora de distância. Ia passar o dia na cidade para ver os pais e se encontrar com alguns amigos. Enquanto subia rapidamente pela estreita escada externa do apartamento em cima da garagem, diminuiu a velocidade ao perceber que estava pisando em cacos de vidro. A janelinha da porta estava quebrada. Por algum motivo, seu primeiro pensamento foi que Debbie trancara as chaves dentro de casa e fora obrigada a quebrar uma janela para entrar. Donna bateu a porta. Não houve resposta. Depois ouviu música vindo do rádio lá dentro. Quando girou a maçaneta, percebeu que a porta não estava trancada. Bastou dar um passo para dentro para perceber que havia algo errado.
A pequena sala estava uma bagunça. Almofadas do sofá jogadas no chão, roupas espalhadas. Na parede da direita, alguém havia escrito com algum tipo de líquido avermelhado as palavras: Jim Smith, próximo, morrer. Donna gritou o nome de Debbie. Não houve resposta. Ela já estivera no apartamento uma vez, por isso foi rapidamente até o quarto, ainda chamando a amiga. A cama tinha sido empurrada, todas as cobertas haviam sido arrancadas. Viu um pé. Depois, no chão do outro lado da cama, viu Debbie, de rosto para baixo, nua, cheia de sangue, com alguma coisa escrita nas costas.